O RFI Convida de hoje conversa com Anita Leandro, documentarista e professora de cinema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora de Retratos de Identificação, filme que lança um olhar sobre os arquivos da ditadura militar brasileira, confrontando sobreviventes da tortura a imagens de si próprios em inquéritos policiais e militares e interrogatórios, entre outras situações extremas do regime de exceção. Os testemunhos que surgem deste confronto refazem a memória de um dos momentos mais sombrios da história política recente do Brasil. Boa tarde, Anita. Nós sabemos que a ditadura militar brasileira foi uma das que mais produziu documentos entre todos os regimes de exceção da América Latina. O que motivou a escolha desse tema, justamente retratos de identificação? Boa tarde, Márcia. A escolha desse tema, ou seja, de falar desses retratos, deve-se ao fato de que eles foram até hoje muito pouco conhecidos no Brasil. É um privilégio de alguns poucos pesquisadores, principalmente no campo da história. E dentro desses arquivos existem provas de crimes que ainda não foram julgados. Por exemplo, eu conto nesse filme a história do assassinato sob tortura de Chael Schreier, um jovem militante, estudante de medicina de São Paulo, que morreu no Rio de Janeiro, na Vila Militar. Na época, o chefe da tortura forjou um documento dizendo que Chael teria sido letalmente ferido em combate. A pesquisa comprovou, a partir de fotos, de negativos que eu encontrei e que estão no filme. Esses negativos mostram que Chael, essas fotos feitas no DOPS da Guanabara, antes dele ser levado para o local onde seria morto, mostram que ele chegou inteiro na Vila Militar do Rio de Janeiro. Então, o cinema permite essa confrontação de documentos. E num país como o Brasil, onde não há uma memória coletiva sobre esse período, uma memória compartilhada, não há uma narrativa da história compartilhada, mostrar esses documentos, eu acho que é da maior importância. Eles guardam essa nossa história recente, ela está lá dentro. O seu filme recupera também a lembrança de um dos episódios mais espetaculares da resistência à ditadura militar brasileira. Nós estamos falando do embarque de mais de 70 prisioneiros no aeroporto do Galeão, no Rio, no dia 13 de janeiro de 71, em troca da vida do embaixador suíço Giovanni Bucher. Como as novas gerações brasileiras têm reagido, como você tem visto que elas têm reagido a esse tipo de material? Da melhor maneira possível. Esse tem sido o filme das ocupações. Ele tem passado em todas as universidades no Brasil hoje. É um filme... Eu sou professora universitária, meus estudantes têm 20 anos, em média, e eu fiz esse filme para eles, para responder às perguntas que eles me colocavam sobre esse passado totalmente misterioso, desconhecido e negado, o que é mais grave, né? Nós vivemos em pleno negacionismo no Brasil. Então, os estudantes têm um apetite de conhecimento sobre esse período, né? E o cinema, eu acho que tem um papel super importante na divulgação do que foi essa história, dos documentos dessa história. E foram 4 anos de pesquisa nos arquivos do DOPS da Guanabara, do Serviço Nacional de Informação, SNI, e do Superior Tribunal Militar para realizar o filme. Quer dizer, 4 anos é um bocado de tempo. Como que você chegou, como que você fez para filtrar, para chegar nos 4 personagens principais? Como que foi essa escolha? Tem várias histórias esperando para ser contadas nos arquivos da ditadura. São arquivos riquíssimos. A ditadura brasileira, como você falou, foi uma das mais produtivas em termos de imagens de seus próprios crimes. Esses arquivos, muita coisa foi destruída, mas sempre sobra muita coisa também. Então, tem muitas histórias lá dentro que podem ser contadas a partir dessas imagens. Eu constituí um dossiê, né, sobre a morte do Chael, sobre o sequestro do embaixador suíço, porque uma das personagens, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, foi trocada pelo embaixador suíço e suicidou-se no exílio mais tarde, em consequência, em grande parte, das sequelas da tortura que ela sofreu.
mas também das condições de vida no exílio, muito dramáticas, né? Às vezes no Brasil se pensa que o exilado, o refugiado, vivia uma vida muito de turista, não é nada disso, era uma vida muito sofrida, com perseguição política, né? Os torturadores vinham aos países onde eles estavam, os seguia, os fotografava, os filmava. É difícil escolher um tema, um personagem, ou dois, ou três. Infelizmente, os casos de tortura, de morte, de assassinato e de suicídio devido às sequelas das torturas não são casos raros, não são a exceção, eles são a regra. Tem muitos casos, então não escolhi esses casos porque eles são emblemáticos. Eu escolhi como poderia ter escolhido qualquer outro caso, não é? Perfeito. Você disse uma vez, é ingrato filmar papel, ninguém gosta muito de trabalhar com papel no cinema. Eu queria saber as características, os cuidados técnicos ou em termos de escolhas estéticas que são necessários quando a gente filma papel, finalmente. Obrigada por essa pergunta. Nos permite falar de estética, de forma e de política, que é uma coisa intimamente relacionada, não é, na montagem cinematográfica, quando você trabalha com arquivos. As pessoas se esquecem disso, que um arquivo é uma forma. E pensa que é só ilustração de conteúdo. Não é. Um arquivo é matéria viva e você tem que tratá-la enquanto tal. É papel? É. Mas ali dentro cristalizou-se alguma coisa, né? Que vive encore, que respira ainda. Então a montagem tem que ter esse cuidado ao se debruçar sobre esse material. Para a gente terminar, o Fernando Pessoa dizia que a memória é a consciência inserida no tempo. Como que anda, na sua opinião, a consciência dessa memória histórica da ditadura militar no Brasil contemporâneo? E queria saber também se a Comissão da Verdade contribuiu de fato para essa documentação, para essa memória. A Comissão da Verdade contribuiu grandemente. Ela poderia ter contribuído muito mais se ela tivesse tido a colaboração, por exemplo, dos militares, que não ajudaram em nada. Tudo que eles puderam fazer para cercear as informações, eles fizeram. Tem militares que, após terem deposto na Comissão da Verdade, foram assassinados, não é? Então, não houve da parte da sociedade civil brasileira e dos militares um apoio necessário para que a Comissão da Verdade fosse mais longe. Mas foi já uma vitória ter a Comissão da Verdade. Eu não sei o que nos espera daqui para frente, porque a primeira medida desse governo interino foi desmantelar todo o trabalho de construção da memória histórica que vem sendo feito nos últimos anos no Brasil. Muito obrigada, Anita Leandro, pelo seu depoimento, por ter participado do RFI Convida e até uma próxima vez. Eu que agradeço.